Aqui, queridos, Jesus já estava se mostrando ressuscitado pela terceira vez aos seus discípulos. Já tinha aparecido 2 vezes anteriormente e aqui ele aparece a terceira vez. Jesus está vivo, né? Você sabe. Amém. Graças a Deus. Pode aparecer aqui hoje também. Glória a Deus. Amém? No capítulo 21 diz assim: depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos, tinham 7 discípulos: Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: eu vou pescar. Os outros responderam: nós também vamos com você. Foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou: filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Então Jesus disse: joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixe. E o discípulo a quem Jesus amava, João, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram do barquinho puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltar em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima e havia pão. Jesus lhes disse: tragam algum dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia, com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles: venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Versículo 15, para terminar. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? Ele respondeu: sim, Senhor, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacente os meus cordeiros. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra, que cesse toda perturbação externa e interna, Pai, porque esse é um momento santo de ouvirmos a tua palavra. Aquieta nossos corações, Pai, aquieta nossos pensamentos, que nós estejamos de coração aberto para ouvir a tua palavra e que a tua palavra traga ressurreição e vida para cada um de nós. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Existem dias, queridos, às vezes semanas, que acontecem muitas coisas. Acontecem tantas coisas, algumas boas, algumas nem tão boas. Acontecem tantas coisas que a gente fica meio perdido, meio desorientado, né? Tantos acontecimentos, a gente fica assim: meu Deus, agora o que eu faço, o que eu não faço, o que eu sigo, por onde eu não prossigo. Os discípulos de Jesus tinham acabado de viver uma semana assim, queridos. Nós estamos aqui nos primeiros dias após o domingo de ressurreição. Então os discípulos tinham acabado de viver uma semana assim, que Jesus entrou em Jerusalém
aclamado, Hosana ao filho de Davi. Logo em seguida Jesus foi preso, foi açoitado, foi crucificado, morreu, foi sepultado. 3 dias se passaram, ele ressuscitou. Glória a Deus. Muita coisa acontecendo numa semana só. Você já viveu uma semana assim, queridos? Em que a semana começou de um jeito, acabou de outro, muita coisa ao mesmo tempo. Quando essas coisas acontecem, querido, a gente fica meio perdido, queridos. Tanta coisa que aconteceu, né? Os discípulos estavam assim, queridos, meio à deriva, meio desorientados, meio preocupados. E agora, o que a gente faz? Jesus já tinha aparecido 2 vezes, mas ele não expressou o que é que eles deviam fazer exatamente. Ele só se fez presente, pediu para Tomé botar o dedo, depois receba o Espírito Santo, e ele foi embora outra vez. Assim como ele chegou, ele saiu. Então os discípulos estavam assim. E agora? E agora o que a gente faz? Deu a entender que a responsabilidade agora é nossa. Então eles estavam assim meio. E esses são momentos, querido, que às vezes a gente fica apático, fica angustiado, ansioso. Quem é que aqui tem ansiedade? Fica com ansiedade. A gente vê aqui que Simão Pedro, existe aqueles, querido, que às vezes se acomodam, se conformam. Já existe outros não, que tem que fazer alguma coisa. Vamos fazer alguma coisa. Vamos ficar se esperando? Vamos ficar assim aguardando? Vamos fazer alguma coisa. E Pedro era um desses. Pedro era bastante colérico, era bastante sanguíneo, era aquela pessoa que se mexia. Tem alguém aqui assim? Que se mexe? Né? Então Pedro, ele vivendo aquele momento, ele disse, sabe uma coisa? Eu vou pescar. Diz os que sabem mais do que a gente, querido, que o melhor remédio para tédio, frustração, ansiedade, depressão é trabalho. Você sabia? Está entediado, está chateado, está desanimado, está desmotivado. Não tem uma gaveta para arrumar, não. Não tem uma vassoura para passar na casa. Não tem um banheiro para limpar. Queridos, trabalho é terapêutico. Sabia? Trabalho é terapêutico. Quando você trabalha, você não fica com minhoca na cabeça. Quando você trabalha, você não fica pensando coisas negativas, pessimistas. Tanto que, olha só, no hospital hoje há uma especialidade, né, que é o terapeuta ocupacional. Paciente que fica crônico, que fica no hospital, o terapeuta ocupacional todo dia vai lá para fazer ele produzir alguma coisa, fazer flor. No meu tempo de hospital, né, eles usavam as coisas de soro fisiológico e faziam uma porção de coisas e bordavam e não sei o que lá. Eles faziam uma porção de coisas. Então, querido, o terapeuta ocupacional, ele ocupa o paciente, porque o trabalho, a terapia aqui é fazer alguma coisa com as mãos. Ela coloca você de volta em contato com a vida. Amém. Porque tu está ali caído, pensando na morte, pensando como é que vai ficar. Aí vem o terapeuta, te ocupa. Vamos fazer isso? Você puxa daqui, eu puxo dali. Vamos ler isso aqui. Em geral, os pacientes resistem muito, queridos, porque eles querem ficar doentes. Eles não querem saúde. Mas os que querem saúde, na mesma hora eles se ligam. Depois que o terapeuta ocupacional sai, o paciente diz, nossa, fiquei melhor.
Por quê, queridos? A terapia ocupacional coloca a pessoa de volta com a vida, porque ela precisa ter vida, e coloca ela em contato outra vez com ela mesma. Amém. Então, queridos, é um exemplo que a gente vê na Bíblia. Elias queria morrer. Faz isso aqui, Elias. Vai trabalhar, vai ungir, vai pregar para fulano. Jonas, a mesma coisa. Quero morrer. Faz isso aqui, Jonas. Levanta-te. Vai pregar a Nínive. Trabalho, minha gente, é terapêutico. Amém. Trabalho muda o seu estado. Amém? Então, vamos dizer aqui que Pedro, que como era aquele mais sanguíneo, mais colérico, ele provocou o movimento. Estava ali os 7, um olhando para a cara do outro, sem saber o que fazer. Jesus tinha aparecido, tinha falado uma porção de coisa bonita, eles sabiam que Deus tinha um chamado com eles, tinha um plano com eles, só que eles não sabiam como é que eles iam chegar onde Jesus disse que ia falar, eles iam chegar. Então eles estavam assim meio desanimados, meio desmotivados, meio olhando um para a cara do outro, sem saber o que fazer. Pedro tomou uma iniciativa e provocou um movimento simples, querido, comum, normal. Eles não eram pescadores? Sim. Vão pescar. E todos foram com eles. Presta atenção, querido, algo tão simples. Vão pescar. Eles não imaginavam que esse pequeno ato, ia provocar o que iria provocar na vida deles depois. Amém? Amém. No que viria depois. E aí eles se juntaram, os 7, e foram para o mar de Tiberíades para pescar. Agora presta atenção, queridos, que a princípio, o que foi que aconteceu quando eles partiram para pescar? Aconteceu algo que eles não esperavam. O que foi que aconteceu? Não pescaram nada. Queridos, tem dia que o mar não está para peixe. E eles não pescaram nada. Nada deu certo do que eles fizeram ali. Nada deu certo dessa iniciativa. Então, se eles já estavam frustrados, mais frustrados eles ficaram. Presta atenção, querido. Presta atenção em mim. Quantas vezes isso acontece com a gente, querido? Nem aquilo que a gente sabe fazer dá certo. Vou repetir. Quantas vezes que aconteceram com os discípulos também acontece com a gente? A gente tem uma iniciativa, a gente faz alguma coisa e não dá certo. Eu vou fazer alguma coisa. Eu vou fazer o que eu sei fazer. Tem alguém aqui que sabe fazer alguma coisa? Amém. Tem 2 ou 3 que sabem. Às vezes, querido, nem fazer o que a gente sabe fazer tem hora que não dá certo. É verdade. Amém, querido? Amém. Agora, presta atenção aqui. Tem coisas nas nossas vidas que não dão certo, que dão errado, mas tem um dedo de Deus por trás. Amém. E nós que vivemos pela fé na obra completa de Jesus na cruz do Calvário, temos que ter isso. Às vezes as coisas não dão certo, não saem como a gente esperava, porque tem o dedo de Deus ali. Amém. Amém? Aleluia. Tem algo que Deus quer fazer ali. Amém. E aí, o que eles fizeram? Retornaram para a praia. Não conseguiram pescar nada, voltaram para a praia. Qual é o estado de ânimo deles, queridos? Estavam cantando, alegres, felizes? Como é que você volta para casa depois que visita todos os teus clientes e não vende nada?
Abra a tua loja e não entra ninguém. Chega na igreja para pregar e não tem ninguém. Como é que fica teu estado de ânimo? Desanimado, abatido. Eles estavam voltaram, vieram todos, pegaram os 7, pegaram o seu barco e voltaram para a praia. Voltando para a praia, eles viram um homem. Eles não reconheceram que era aquele homem. E esse homem, quem era, queridos? Jesus. Presta atenção, querido. No meio das nossas frustrações, quando a gente está deprimido, quando a gente está desanimado, quando a gente está para baixo, a gente não consegue reconhecer Jesus perto de nós. A gente não consegue ver Jesus olhando para nós. Já viu quando você fica abatido, derrubado, desanimado? Não vou fazer nada, não quero saber de nada, não quero ver ninguém. Nessas horas, queridos, dificilmente a gente vê Jesus olhando para a gente. Olhando para o nosso desânimo, para a nossa desmotivação, para a nossa aflição. No meio das frustrações, é difícil, queridos, reconhecer Jesus perto de nós. Amém? Por exemplo, hoje, você tem preocupações hoje? Sim. Tem angústias hoje? Sim. Será que você reconhece que Jesus está perto de você? Amém. Que Ele está olhando para você? Graças a Deus. Que Ele está ligado em você? Amém. Veja só, querido, o homem que estava olhando para eles, vindo, voltando, frustrado, decepcionado, era Jesus. E Jesus falou para eles aí: filhos, vocês tendes aí alguma coisa para comer? Jesus gosta de comer, viu, minha gente? Amém? Quem gosta de comer aqui? Filhos, tendes aí alguma coisa para comer? E eles disseram: não. Vamos trazer um pouquinho para a nossa vida aqui. O que é que Jesus perguntasse para mim hoje, se eu tenho, eu diria para ele que eu não tenho? O que é que será que se Jesus perguntasse para você hoje, se você tem, que você diria não? Guarda isso aí no teu coração. Você veio à casa de Deus. Essa pergunta que Jesus fez para os discípulos, está fazendo para você. Tem alguma coisa para comer? Tem dinheiro para pagar as contas? Tem saúde? Tem paz dentro da tua casa? Se sente seguro? Tem felicidade no teu coração? Entenda, querido, essa pergunta que Jesus fez para eles, Ele faz para nós também. Alguns de nós também teríamos, não precisaríamos pensar: Senhor, eu não tenho. Pontinho, 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 pontinho. Presta atenção nisso, querido. Por que é importante você identificar o que é que você não tem? Identificar o teu não. Porque foi em função do não que Jesus pediu algo para eles. Foi em função da resposta que eles deram para Jesus que Jesus pediu algo para eles. O que foi que Jesus pediu? Lançai a rede à direita e achareis. Ele nem disse o que eles iam achar. Lançai a rede à direita e achareis. Presta atenção, querido, o que eles queriam, o que eles não tinham, estava muito perto deles. O que você diz que não tem hoje está bem perto de você. Está mais perto de você do que você imagina. Talvez ele te peça algo para você fazer que você já fez antes e deu errado. Porque o que Jesus foi perguntar a eles? Pedir a eles: lançai a rede
à direita e achareis. Trazendo essa palavra, porque a palavra é para ser aplicada na nossa vida, querido. O que seria para mim lançar a rede? O que seria para você que não tem algo, que lhe falta algo, o que seria para você lançar a rede? Isso é para você responder para você mesmo, meu irmão. Lançar a rede. O que seria? Alberto Leal, o que seria para você lançar a rede? Talvez você diga, não, mas eu já fiz isso antes, deu errado. E diz a palavra, queridos, assim eles fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixe. Então, querido, a gente às vezes, para ver Deus fazer, eu tenho que lançar a rede. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que me arriscar. Talvez você diga assim, mas eu já tentei e não consegui. Mas Deus está falando contigo nessa manhã. Lança a rede mais uma vez. Amém? João, o discípulo mais amado, querido, vendo o resultado, como é que a rede veio, imediatamente disse para Pedro, Pedro, é o Senhor, Pedro. Glória a Deus. Pedro, ouvindo isso, querido, ele se jogou no mar. Presta atenção, queridos, que Pedro e João, imediatamente, eles já tinham visto isso. Glória a Deus. Já tinha tido uma ocasião que eles estavam lavando as redes, Jesus disse, joga a rede outra vez. E a rede veio cheia, tiver que chamar outro barco para carregar os peixes. O próprio Pedro já tinha andado sobre as águas. Então eles estavam vendo Jesus fazer outra vez uma coisa que ele já tinha feito isso. Amém? Amém. Então guarda isso, meu irmão. Tem coisas que Deus já fez na sua vida, e se houver necessidade na tua vida, Ele faz de novo. Amém. Aleluia. Vou repetir. Tem coisas que Deus já fez na tua vida. Será que você pode parar e lembrar de uma maravilha que Deus fez? Uma porta que Ele abriu, uma oportunidade que Ele te deu, uma situação, uma cura que Ele te deu, um livramento que Ele te deu. Tem coisas que Deus já fez na sua vida, e Ele hoje, olhando para a tua vida, porque Ele está olhando para você, Amém. Jesus está te filmando, meu irmão. Amém. Graças a Deus. E Ele vendo que você tem uma necessidade, Ele faz de novo. Amém. Eu falava aqui para o pessoal na quinta-feira, eu dizia assim, às vezes um raio cai no mesmo lugar. Porque a gente vê isso na Bíblia muitas vezes. Milagres se repetindo. Amém. E aí vieram todos para a praia, queridos. Né? Vieram todos para a praia, Pedro, João, os discípulos, arrastando a rede com os 153 grandes peixes. E aqui é bacana a gente ver que apesar, a Bíblia faz questão de dizer, apesar de serem tantos peixes, a rede não se rompeu. Amém. Gente, onde tem fé, onde tem união, onde tem unidade, aonde tem obediência, onde tem humildade, onde tem submissão, onde tem boa vontade, a rede não se rompe. Amém, querido? Eles estavam desanimados, abatidos, mas diante do que Deus fez, eles vieram puxando, arrastando. A Bíblia diz que eles vieram arrastando. Às vezes, querido, a nossa rede fica difícil de arrastar. Amém. Mas ela não se rompe. Amém, Deus. E como é bom quando a gente tem ao nosso redor pessoas que nos ajudem a puxar a nossa rede. Amém, Deus. Né? Gente que nos ajuda. Não, eu puxo contigo, eu empurro contigo, Amém. eu vou junto contigo. Ontem mesmo estava vendo um vídeo de um carro que
vinha numa velocidade, capotou, e os carros todos pararam na hora e juntos, como é que a gente fala isso? Descapotaram o carro. O carro ficou de lado, eles juntaram um monte de homem, até a mulher tinha no meio, botaram o carro no lugar outra vez. Aleluia. E ajudaram a senhora a sair do carro Amém. Glória a Deus. inteira, intacta. Como é bom, querido, quando a gente tem gente que nos ajuda Amém. a puxar a nossa rede. E cada um aqui, querido, tem uma rede para arrastar. Amém. Cada um de nós aqui tem uma cruz que a gente tem que carregar aqui. Amém. E como é bom quando a gente tem pessoas que nos ajudem. Amém. Deus nos livre daquele que vem furar a nossa rede. Amém. A gente precisa ter. Com quem que você conta para puxar a rede junto com você? Silêncio. Interessante, né, queridos? Que eles vieram. Houve uma mudança de estado ali instantânea. Porque primeiro, queridos, aquilo que eu já falei para vocês, eles estavam desanimados, desmotivados, frustrados, não pescaram nada, não colheram nada, barco vazio, rede vazia. Aí de repente aparece um homem, era Jesus. Aí Jesus dá uma palavra para vocês: lancem a rede. Eles fizeram. Então o estado de ânimo deles agora, querido, já tinha mudado. Eles vinham todos juntos, trazendo. Chegando na praia, eles viram que já tinha brasas, tinha uma fogueira, tinha pão, tinha peixe. Quem foi que fez esse pão? Quem foi que preparou esse peixe? Quem será que temperou esse peixe que já estava lá na brasa? Você comeria desse peixe, meu irmão? Um peixe preparado por Jesus? Um pão feito pelas mãos de Jesus? Você comeria? Ao chegarem na praia, eles viram brasas, peixes, pão. Nenhum discípulo ousava perguntar nada. Sabe aquele silêncio? Às vezes eu estou pregando aqui a palavra, é esse silêncio que eu escuto. Porque eles sabiam que era o Senhor. Aí Jesus disse mais: vinde e comei. Jesus mesmo, diz a palavra, deu o pão para cada um. Jesus mesmo deu o peixe. Ele pediu mais peixe porque o que ele tinha feito era pouco. Então ele pediu: traz uns peixes do que vocês trouxeram aí, né? Presta atenção, querido, uma coisa aqui que é muito importante. Primeiro, Jesus atendeu a uma necessidade que eles tinham. Qual era a necessidade deles? Peixe. Qual era a necessidade deles? Comida. Amém. Qual era a necessidade deles? Provisão para levar para as mulheres que estavam em casa esperando. Amém. Amém? Amém. Primeiro, Jesus supriu a necessidade com eles. E aqui a gente aprende uma coisa que minha esposa aprendeu com o pai dela e ela sempre lembra. Hora de comer, que gente, é o quê? Sagrada. Sagrada. Hora de comer não é hora de tratar de problema. Não é hora de discutir. Amém. Não é hora de meter o pau na vida dos outros. Amém. Hora de comer é hora sagrada. Amém. É uma hora para você ter comunhão com aqueles que arrastam a rede junto com você. Amém. Ter comunhão, ter prazer com aquela pessoa que está perto de você. Não é hora para ficar falando: ah, não, eu estou com um problema. Ah, não, você podia me resolver. Ah, você, não é essa hora. É hora de comer, é hora de comer, minha gente. Amém. Amém, queridos? Amém. É hora de você desfrutar da comunhão ali dos... Aí a palavra diz que depois deles terem comido, Jesus tratou de suprir uma outra necessidade que ele tinha, que era a necessidade, vamos dizer, de Deus, que era a necessidade do reino de Deus, que era a necessidade da vontade de Deus. Jesus tratou uma questão que estava ali no ar.
Você sabe que Pedro negou Jesus 3 vezes. E isso não tinha sido ainda tratado. E aí Jesus, virou para Pedro. Então aqui, primeiro, veja só. Primeiro, aquilo que eu digo tanto para você. Às vezes, Deus, suprindo uma necessidade nossa, Ele supre uma necessidade dEle. Amém. Deus, quando deu um filho para Ana, deu um filho porque ela queria. Mas Ele estava levantando um profeta que Ele precisava. Amém. Amém? Às vezes Deus, resolvendo as nossas questões, Ele resolve questões do reino de Deus, da graça de Deus. Amém? E aí Jesus virou, já estou terminando, falou: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros? E aí João respondeu: sim, Senhor, o Senhor sabe que eu amo. Aí Jesus disse para ele: apacenta os meus cordeiros. Presta atenção, querido, como é que Deus trata as questões. Como é que Deus trata quando a gente erra, quando a gente peca. Ele não acusa, Ele não condena, Ele não põe o dedo na cara. Glória a Deus. Ele perguntou para Pedro: Pedro, eu só preciso saber de uma coisa. Você me negou. Está subentendido, queridos. Você me negou. Você foi traíra. Você me deu bolada nas costas. Mas eu tenho uma coisa. Você me ama? Por quê, queridos? Porque eu preciso do seu amor para cumprir o meu propósito na sua vida. Eu não quero mais que você seja pescador de homens. Você agora vai apacentar meus cordeiros. Quando fala apacentar meus cordeiros, é os cordeiros e as ovelhas. Os cordeiros, queridos, são os filhotes dos carneiros. Os carneiros são o marido das ovelhas. São todos iguais? Isso é para nós, viu? Que estão apacentando. Tem gente, querido, que é fácil apacentar. É ovelha. Ovelha mansa, dócil. Igual a essa que está aí do teu lado. Mas aqui Jesus falou assim: apacenta meus cordeiros. Os cordeiros, queridos, são agressivos. São difíceis. Engraçado que cordeiro é filho de carneiro. E da ovelha. Quem aqui tem um filho que é bravo? Tem uma filha que você tem que ir com muito cuidado. E aqui Jesus disse para Pedro: apacenta meus cordeiros, apacenta minhas ovelhas, né? Então, queridos, depois da ressurreição, depois dos 3 encontros, esse foi o terceiro, eles tiveram mais um, aonde Jesus disse: ide pelo mundo e pregai o evangelho, todo aquele que crê e for batizado será salvo. Jesus depois, ele explica melhor, né? Mas a vida desses discípulos aqui nunca mais foi a mesma depois da ressurreição de Jesus. Então veja só, queridos, aquilo que começou pequeno, os humildes pescadores, foi muito além do que eles imaginavam. Alguns desses discípulos, queridos, foram levados para outros continentes, atravessaram mares para levar o evangelho, para pregar o amor de Deus, a graça de Deus. Graças a esse grupo, né? Aqui tinham só 7, mas no final eram 11, depois eles botaram mais um. O evangelho se espalhou pela face da terra. Então a ressurreição de Jesus
marcou o antes e o depois na vida desses homens. A Páscoa, assim como foi lá no Egito, porque a Páscoa no Egito é uma coisa, a Páscoa na ressurreição de Jesus Cristo é outra coisa. São iguais, mas são parecidas, mas são diferentes. Lá Deus livrou o povo do faraó, do anjo da morte, das pragas, e deu a eles uma nova vida, levou eles para a terra prometida. Aqui Jesus, querido, morreu na cruz do Calvário para que a gente hoje viva uma nova vida, em novidade de vida, no poder do Espírito Santo que está trabalhando na vida de cada um de nós. Então, como eu dizia aqui outro dia, a Páscoa, ela é uma data muito importante. É a data mais importante da cristandade, querido. Porque ela marca um tempo que fica para trás. Se você olhar lá no Egito, foi assim. Marcou um tempo que ficou para trás e um tempo que vinha pela frente. Na ressurreição de Jesus, marcou um tempo que ficou para trás e marcou um tempo que vinha pela frente, que era a igreja primitiva, do qual nós somos descendentes. Amém, queridos? Né? Então a Páscoa, ela marca algo de novo. Ela marca algo de recomeço. Ela marca algo de uma nova jornada. Ela marca um túmulo que se abriu. E amanhã é abril. Glória a Deus. Então a Páscoa, ela marca a vida da gente, queridos. Então, hoje celebrar a Páscoa é celebrar que Deus me dá mais uma oportunidade, queridos, de viver uma novidade de vida com Ele, dele me levar por novos caminhos, dele fazer outras coisas na nossa vida. Agora, a minha participação é importante, né? Hoje Jesus viu como você chegou à igreja, viu como você chegou com o teu barco, viu como você chegou com as tuas redes vazias, talvez decepcionado, desapontado. E Ele tem algo para você. Amém? Ele quer realizar algo. Agora, uma pergunta que é importante. Você faz de conta que eu sou Jesus? Pretensão. Você me ama? Amém. Jesus está te perguntando: você me ama? Porque desse amor, queridos, depende o propósito que Deus tem com a vida de cada um de nós. Chamado todos nós somos, queridos. Mas o propósito é específico para aqueles que amam a Deus. Aqueles que dizem: eis aqui o servo do Senhor, faça-se em mim conforme a tua vontade. E a vida de Pedro dali para frente, querido, ele foi o líder da igreja primitiva, ele foi o cabeça, ele que liderou a vida dele de pescador. Ele deixou o barco dele lá na praia. Tem horas, querido, que a gente tem que deixar o barco na praia e seguir o que Jesus está mostrando para nós. Amém. Que essa Páscoa, querido, traga algo novo. Amém. Traga um recomeço. Traga um novo começo. Traga algo diferente. Algo no poder da ressurreição para a sua vida, para a sua família, para a sua casa. É isso que a palavra de Deus diz para nós nessa manhã. Uma salva de palmas ao Senhor. Então, voltando, só para aplicar aqui, eu gosto de aplicar a palavra. O que é que se Jesus perguntasse para você hoje, se você tem, você diria não? Ou você tem tudo? Não falta nada? Isso é importante, queridos. Jesus primeiro, ele quer suprir uma necessidade tua. Aqui no texto a gente vê isso.
uma vez suprida a necessidade sua, Ele quer que você supra uma necessidade dele. Como? Indo pelo mundo, pregando o Evangelho, pregando o amor de Deus, levando peixe para quem não tem peixe, levando paz para quem não tem paz, levando ânimo para quem está desanimado, levando fé para quem está incrédulo. Ele supre a nossa necessidade, queridos, para que a gente supra a necessidade dele. Se eu vivo com a minha rede furada, quebrada, arrebentada, de que maneira que eu vou ajudar alguém? A pessoa vai olhar para mim e diz: a tua rede está toda furada. Você não tem vergonha não de colocar aí propriedade de Jesus nesse carro? O carro parece mais uma chumbreca. Coitado do Senhor Jesus, ele está mal, hein? Meu irmão, cuidado até porque agora não se bota mais, né? Mas antigamente se botava adesivo. Amém, querido? O interesse de Deus, querido, hoje, em primeiro lugar, é suprir a tua necessidade. Amém. Porque você, com a tua necessidade suprida, Ele vai poder usar você para você suprir a necessidade de outras pessoas. Amém. Na tua casa, na tua família, no teu prédio, na tua escola, no teu trabalho. Amém? Amém. Então os irmãos vão distribuir os elementos, mas eu queria que você já fosse se perguntando aí. Enquanto, pode distribuir que já estamos atrasados. O que? Se Jesus perguntasse para você se você tem, você diria que não tem. Você diria: eu não tenho sossego, Pai. Eu não tenho paz, Senhor. Eu não tenho saúde. Eu não tenho dinheiro para pagar minhas contas, Senhor. O que é que você diria? Não, meu irmão. Os discípulos não tinham peixe, queridos. Era disso que eles viviam. O que é que se Jesus perguntasse? É você com Jesus. Se ele perguntasse, se ele perguntasse, você diria: não, não tenho. Porque em primeiro lugar, ao participarmos do pão, nós vamos pedir isso a Ele. Ele supra a necessidade. Talvez, querido, Ele te peça para fazer alguma coisa. Os discípulos, ele mandam: lança a rede. E aí é você com Deus. O que seria lançar a rede para mim? O único que é digno a honra e a glória, a força ao Rei eterno. Abaixa a sua cabeça, querido, com um pedaço de pão na tua mão. Desloca aí, com cuidado. Abaixa a sua cabeça, queridos. O que é que se Jesus perguntasse a você hoje, você diria: eu não tenho, Senhor. Eu não tenho saúde. Eu não tenho paz. Eu não tenho provisão para sustentar minha família. Talvez alguém diga: eu não tenho nem casa para morar. Eu não tenho o básico necessário. Abra seu coração, querido. Você
e Deus. Jesus viu aqueles discípulos voltando, viu que as redes estavam vazias, viu a expressão do rosto deles, viu o estado de ânimos. Jesus fez uma pergunta, só para ficar bem claro: vocês têm alguma coisa aí para comer? Sinal que Jesus viu que o que eles mais necessitavam ali naquele momento era alimento. E eles: não, Senhor. E Jesus disse para eles: lançai a rede à direita e achareis. Querido, seja claro, seja sincero, seja transparente. Diga para Deus que você não tem. Não tem, Senhor. Não tenho paz, não tenho sossego, não tenho forças, não tenho ânimo. Ele está falando com você. Lançai a rede. É alguma atitude que você tem que tomar. Não depende mais dele. Se aqueles discípulos tivessem desconsiderado essa palavra, ia continuar tudo do mesmo jeito. Deus quer entrar na tua vida. Ele quer suprir tua necessidade. E Ele te pergunta: o que você não tem? Mas Ele te dá uma palavra de ordem: lança a tua rede. E aí você tem que se perguntar: o que é lançar a rede para mim? O que eu posso fazer? O que está ao meu alcance? Talvez você diga assim: eu posso fazer isso, mas eu já fiz e deu errado. Eles também. Eu já tentei isso, tenta outra vez. Eu já bati nessa porta, bate outra vez. Pai querido e amado, muito obrigado. Nós estamos aqui celebrando a sua vida, morte e ressurreição. Obrigado, Senhor, porque temos o Senhor como Senhor e Salvador. Obrigado que o Senhor está vivo. Obrigado que o Senhor olha para nós com carinho. O Senhor olha para nós. O Senhor vê o estado do nosso barco. O Senhor vê o estado das nossas redes. O Senhor vê o que falta na nossa vida, mas o Senhor pergunta porque o Senhor é cavaleiro. O que vocês não têm? E uma vez sabendo que você não tem, Ele te pede outra coisa: lance a tua rede. E aí, queridos, é conosco, não é com Ele. Se eu lançar a rede, ela vai se encher. Se eu não lançar a rede, vai continuar tudo do mesmo. Então a palavra de Deus nos desafia, queridos, primeiro a entregar as nossas necessidades a Ele e colocar diante dele a coragem de lançar a rede. Eu queria que você aí no seu coração falasse: eu vou lançar a minha rede. Você: eu vou lançar a minha rede. Muito obrigado, Pai, por esse pedaço de pão que representa o teu corpo que foi moído na cruz do Calvário, que ganhou a nossa salvação. Ganhamos uma nova vida, uma novidade de vida. E é verdade, Pai, hoje já não somos quem nós éramos no passado. Graças à obra perfeita e completa de Jesus na cruz do Calvário e graças ao Espírito Santo incansável trabalhando na vida de cada um de nós. Abençoamos esse pedaço de pão e participamos dele no nome de Jesus. Amém. Você pode participar do pão dando graças a Deus. Quer cantar? Pode cantar. Glória a Deus.
Santo deixe claro no teu coração. O desejo de Deus é suprir as nossas necessidades, segundo a sua riqueza em glória em Cristo Jesus. Mas Ele supre as nossas necessidades e Ele espera que a gente supra as necessidades dele. Como é que eu supro uma necessidade de Deus? Falando do amor de Deus, falando da graça de Deus, evangelizando, dando força e ânimo para uma pessoa que está passando por um momento difícil. Deus nos abençoa para que nós sejamos abençoadores. Amém? E a pergunta que ele pergunta é: você me ama? Você está disponível para o propósito que eu tenho com a tua vida? Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Os escolhidos são aqueles que dizem: eis-me aqui, Senhor. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Eu me coloco à sua disposição, Pai, para ser o embaixador da parte de Cristo, para ser um mensageiro de boas novas, para ser alguém que leva o Teu amor àqueles que estão ao meu redor. Pai querido e amado, eu te peço, fala ao coração de cada um. Não existe voz mais alta do que a tua, Pai. Fala diretamente ao coração. Eu intercedo por cada um aqui, Pai. Talvez alguns aqui, Pai, estejam vivendo grandes desafios, grandes lutas, grandes provas, que ao participar da mesa nessa manhã, que ele seja curado, que um milagre aconteça no seu corpo, que uma porta fechada se abra, que situações sejam transformadas pelo teu poder, pela tua graça. Abençoamos esse cálice, Pai. Que esse cálice seja o cálice do perdão, seja o cálice da bênção, seja o cálice da reconciliação, seja o cálice do amor, seja o cálice da misericórdia, seja o cálice da tua graça. Que Ele venha abençoar a cada um. O Senhor sabe a necessidade de cada um, como está o barco e a rede de cada um, que o Senhor possa suprir, como só o Senhor pode suprir a vida de cada um deles. Nós abençoamos esse cálice e participamos dele no nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus.